quanto do quanto é importante a gente se dar o espaço e essa liberdade de lidar com esse caos que fica na gente, porque a gente fica meio tipo, é um excesso de cobrança quando você não se permite descansar, quando não existe essa permissão dentro de nós, né, do descanso, pós-processos mesmo, porque o descanso, ele só é necessário quando você está sobrecarregado. Então, quando a gente sente esse sobrecarregar na nossa mente, no nosso emocional, é extremamente importante que a gente se dê essa permissão. Só que nem eu estava falando, né, é muito natural que a gente tenha essa dificuldade do descanso, de se permitir esse descanso, quando a gente tem programações internas sobre nós, sobre o não, não posso fazer isso, né? E que nem eu estava falando também, que eu vim dessa programação desde que eu fui adotada. Eu já vim com essa programação de serviciência, nem existe essa palavra, eu acho, mas de estar a serviço. Eu estava ali para servir. E dentro de toda aquela estrutura que eu vivia, era isso mesmo. Eu te adotei, você tem que fazer o que eu quero, porque eu estou te ajudando. Então, você tem que estar aqui me servindo. E essa programação, ela é muito prejudicial se a gente não olha para ela. E quando vem esses momentos de desconforto, que nem eu estava comentando, que eu tenho essa dificuldade ainda, por mais que eu já tenha consciência de muita coisa, eu ainda tenho essa dificuldade de ficar em silêncio. Ai, eu vou ter que desligar ali, peraí. Ô, misericórdia, hoje. Tô lavando roupa. Ah lá, o descanso, como acontece, né? Só que não. É, quando a gente tem essa programação de ser, de estar a serviço para ser alguém, né? A sua identidade está atrelada a servir. Aí muito, muito claramente a gente vai ter essa dificuldade mesmo de descansar. E a gente aprendeu isso. Principalmente nós mulheres, a gente já carrega isso na nossa estrutura ancestral, de que a mulher ela tá ali para servir, de que ela tá ali, o valor dela é único e exclusivo desse. Tanto que, né, ali se a gente olhar para as nossas avós, bisavós, tataravós, todo esse contexto da feminilidade ali, era voltado para isso. A mulher tem que estar dentro de casa, fazendo o serviço da casa, servindo este marido. O marido chegava, a mulher tinha que correr, pegar o sapato do marido, levar chinelinho, levar a cervejinha na mão, ou levar ali a aguinha. Tinha que servir esse homem, colocar comida no prato. É muito surreal isso. Tipo, o quanto a gente está programada para servir. E, obviamente, que eu não me casei, então a minha serviciência não estava dentro desse processo, mas estava dentro de uma estrutura familiar, de que eu estava ali para servir meus pais, para servir a família, para servir todo mundo. Então, para eu ter valor real, me reconhecendo como alguém ali dentro, eu tinha que estar a serviço. Se eu, e é muito louco, porque assim, não é uma programação à toa, né? Porque se a gente vai visitar as nossas histórias, eu visitando a minha, por exemplo, quantas vezes eu estava ali no meu momento de descanso, de dormir mesmo, a minha mãe ela chegava e me acordava pelo belo prazer de me acordar e falar que você não está fazendo nada, que você está fazendo dormindo. Eu não tinha nem o direito de dormir. Então, assim, trabalhar isso em nós, porque aí quando você vai, começa a trabalhar, quando você começa a se dar a permissão para descansar, todos esses registros parece que vêm como um disco riscado que fica ali na sua cabeça, mas tá fazendo nada. O que, que é isso? Tá assistindo filme? Sempre estava mesmo. E não faz nada da vida. Olha quanta coisa tem que fazer. Tem que estudar, tem que trabalhar, tem que fazer não sei o quê. Como você ousa ficar parada fazendo nada? Será que é fazendo nada mesmo? Ou será que é você realmente fazendo algo que importa para você naquele momento? Eu acho que isso são perguntas importantes que a gente tem que se fazer nesses momentos, assim. E o desconforto, como você falou, é sustentar esse desconforto. É sustentar ele, porque ele vai vir. Inevitavelmente ele vai vir, porque faz parte da sua programação. Servir. E quando a gente escuta isso, é onde a gente começa a desprogramar essas crenças. É onde a gente começa a reinstalar novas crenças, como você também trouxe. Eu posso, Uhum. eu posso descansar. Eu mereço descansar. Eu já faço demais. E será que o meu valor só vai ser atrelado nessa vida a servir? Será que é só para isso que eu tô aqui? Só para servir? E é muito interessante também, porque essa crença ela não vem estabelecida só no nosso ambiente familiar, nos relacionamentos amorosos também isso acontece, né? Que nem eu falei que é um padrão do feminino, de que a mulher tem que estar a Uhum. serviço, mas também vem dentro de igrejas, de religiões, conceitos religiosos também, que você tem que servir, que você tá ali porque Deus quer que você sirva, que você veio aqui para servir. Será que é só isso mesmo que você está aqui nesse mundo?
No trabalho, a mesma coisa. Você está ali só para servir. Mas não existe isso. Existe um movimento na vida que ele é cíclico e de troca constante. Se você só servir, você dá demais. E, obviamente, você vai se esgotar, você vai cansar, e é importante que você tenha o tempo de descanso. E também comece a ter consciência de trocas justas nos ambientes, nos lugares, com as pessoas. Porque esse servir, ele precisa ser reprogramado. Não é só nós mulheres que temos que servir, sabe? Isso não é só para a mulher que serve para todos. Todo mundo tem que servir de alguma forma. Vai contribuir de alguma forma, mas como será, talvez, experimentar uma vida com pessoas e com situações que só você estar ali é o suficiente, basta. Você não precisa estar servindo para alguma coisa, você não precisa ser útil em alguma coisa, né? E esses momentos em Sim. que a gente bate de frente com essas não permissões, com esses desconfortos de parar e assistir um filme, que nem a gente estava falando, parar e assistir um filme e vir esse desconforto, você sustentar ele, porque é desafiante, óbvio que é. Mas você não parar de assistir seu filme e fazer alguma coisa porque você está se achando imprestável. Mas sim você falar, tá bom, se eu vou ser imprestável agora, eu vou ser imprestável agora. E eu não vou fazer nada agora, porque agora eu quero assistir um filme. E trabalhando essa permissão dentro, sabe? Eu acho que é Uhum, aí que a gente sim. começa esse processo de desprogramação, É, porque é é extremamente importante. exatamente, é exatamente nesse ponto que é muito importante a gente entrar com os trabalhos que vão além da cabeça, né? Porque é muito importante a gente dar essa permissão também energeticamente. Porque, muito bem falado que você trouxe da ancestralidade, a gente carrega isso no nosso DNA. Então, como a gente vai mudar uma coisa na cabeça se a gente não mudar efetivamente nos trabalhos energéticos, né? Tanto da Mi quanto o meu. Porque é muito importante a gente também trabalhar essas bases para que a gente realmente se liberte disso. Porque muitas vezes você já entendeu que você precisa descansar, que você precisa ter um tempo para você, mas ainda aquela voz fica na sua cabeça. Ai, porque não pode, ai, porque tá errada, ai, porque tá sendo inútil, ai, porque tá sendo imprestável. E às vezes você não consegue brigar com essa voz, porque ela é tão forte, ela tá tão enraizada dentro de você, que isso se torna muito difícil. Aí você acaba ficando mais lutar com essa voz, porque, né, fica aí como se fosse dando murro em ponto de faca. E foi muito legal você trazer o exemplo de criança, porque me veio uma memória assim muito da infância, eu devia ter uns 6 7 anos, onde eu tava no mercado, embalando, né, as compras ali. E eu, na minha cabeça, eu pensava assim, eu vou fazer bem bonitinho, porque se eu fizer bem bonitinho, eles vão me contratar e eu vou ter um emprego para ter salário. A cabeça de criança, né? Mas assim, me veio essa memória para mostrar assim o quão certinho a gente tem que ser pra gente ser valorizado, pra gente ser reconhecido. E não é assim, só da gente nascer a gente já tem esse valor. Se a gente tá aqui na Terra, a gente tem esse valor. Todo mundo tem o seu valor. E a gente está aqui também servindo, né? Só da gente existir, a gente já serve. Nossas lives aqui servem, os nossos pensamentos servem, as nossas vivências servem. Nós, como ser, a gente serve. Então, não é um momento em que eu preciso fazer algo para o outro que eu tenho que servir. Eu sozinha já sirvo, entendeu? É a gente integrar realmente isso dentro de nós, ter essa permissão, né, dentro de nós pra falar, cara, eu assistindo um filme, eu tô servindo ao universo, eu tô servindo a um Deus maior, eu tô servindo a. Em alguma forma tá sendo serviço aquele momento que eu tô ali parada. E a gente abrir, né, expandir esse leque, né? Não trazer somente, literalmente, em atos físicos esse serviço, mas sim na presença. Eu tô aqui, eu tô servindo, eu tô lá, eu tô servindo, eu tô dormindo, eu tô servindo, porque nós somos seres inteiros, então a gente não tem como servir só em uma parte. Então a gente serve em todo, como um todo, e da forma que a gente é. Independente se eu acho que eu sou uma merda, você tá servindo sendo uma merda mesmo. É. Então, e a questão do desconforto, que agora eu falei da merda, vem o desconforto, né? E esse desconforto é interessante a gente olhar para ele, porque existem dois tipos de desconforto, né? Você trouxe a questão de quando a gente passa por muitos processos, a gente precisa desse desconforto, lidar com esse desconforto, mas é por causa dos ajustes. Então me vem assim, quando você faz um exercício físico, né, bem intenso, sei lá, para quem gosta de academia, vai para academia, chega com o corpo cansado, o que que você precisa fazer? Você tá incomodado com esse cansaço, mas é o seu corpo pedindo um descanso ali. Então você vai lá e descansa. Agora é diferente de você estar
numa lama, né? Literalmente, você tá numa lama, tá com o pé tudo preso ali naquela a lama, e aquele desconforto ele faz você se movimentar. Então é a gente observar quando o nosso corpo tá pedindo esse descanso de esse desconforto, tá trazendo esse desconforto para um descanso e quando ele tá trazendo esse desconforto para um movimento. Porque Freud traz isso da questão das pulsões. Então a gente tem a pulsão de vida e a pulsão de morte. A pulsão de morte é onde a gente se movimenta. Então a gente vai estar numa situação tão desgostosa que a gente vai sair dali. A gente vai buscar a paz que a gente tinha dentro do útero da mãe, que vinha tudo facinho. Então a gente se movimenta mediante disso. Ninguém na vida se movimentou se não tivesse um desconforto. Então o desconforto ele serve para movimentar. Mas é muito importante a gente trazer essas duas polaridades dele para que a gente também, quando sinta esse desconforto, a gente consiga falar, não, hoje meu corpo está extremamente cansado, minha mente está extremamente cansada, eu vou deitar e eu vou descansar. Eu tava falando pra mim que eu brigo muito com as minhas vozes, né? Então, às vezes eu tô lá assistindo um filme e começa uma falação na minha cabeça e eu falo, minha filha, pode ficar falando aí, porque eu vou assistir o meu filme. Então é assim, a gente também às vezes tem que dar umas conversadas aqui com nossos tico e teco pra gente também poder ter esse momento, porque senão a gente fica num desgaste muito grande e a gente não consegue entregar satisfatoriamente. Completamente, completamente. Os pontos que você trouxe eu achei muito interessante. Eu gostei muito do que você falou na questão dos polos, né, do desconforto. Eu achei isso muito, muito massa, porque, de fato, é isso mesmo. Existe esse desconforto que ele vai te levar para um lugar ou ele vai te levar para outro lugar. Dependendo do desconforto, ele é um convite especial para você. Ele sempre vai ser um convite. Por isso que a gente sustentar o desconforto é extremamente importante. E escutar esse desconforto. O que que esse desconforto está me pedindo? Ele está me pedindo para pausar determinadas coisas, pausar determinadas situações, ou ele está pedindo para me movimentar para determinados lugares, determinadas situações. Então, eu achei isso sensacional, porque, de fato, é isso mesmo. Ele é, de fato, esse convite mesmo. Só que a parte mais desafiante, eu diria, não é difícil, é um desafio, porque a gente está programado a não escutá-lo, a gente está programado a encarar o desconforto como algo ruim, né? Isso é um desmistificar que você está trazendo, não necessariamente algo ruim. Vai depender muito da forma que a gente olha para isso. Mas se a gente abraçar isso como uma oportunidade, de fato, de descansar, de falar, cala a boca, pensamento, fica quieto aí, que você não manda aqui, quem manda aqui sou eu sou autoridade sobre a minha vida e a decisão é minha, e você sustentar o seu descanso, ou você falar, bom, esse desconforto está me fazendo olhar que eu preciso me movimentar. Porque senão também a gente pode se sabotar, sabotar a nossa vida, sabotar coisas que é para a gente de fato fazer através daquele desconforto, e você trazer essa autossabotagem para sua vida. Seja profissional, seja relacional, seja qualquer que seja o aspecto que aquilo ali esteja te convidando, você pode sim vir a sabotar você mesmo por conta disso, porque você não está conseguindo sustentar o desconforto que está te convidando para fazer aquilo que precisa. E aí você acaba fugindo, muitas vezes, que é para um movimento, você acaba fugindo para um descanso, que às vezes aquela hora não é a hora de descansar mesmo. Não, porque o seu Uhum. corpo em si, ele só está desconfortável com a situação que você não quer resolver, e ele está te convidando a resolver aquilo, e aí você fala, ah, não quero lidar com isso, e vai lá assistir um filme. Então, é muito legal a gente olhar para essa sutilidade que existe nesse movimento, para que a gente também não se sabote nesse movimento. Eu achei isso extremamente importante. E uma questão, assim, uma Sim. palavra que você falou, né, do trabalho, por exemplo, né, que eu achei muito legal, essa memória que você trouxe, né, da criança ali naquele movimento de, ah, eu vou trabalhar, eu vou mostrar serviço aqui. E quantas vezes a gente não está tentando mostrar serviço diante da vida? No trabalho, nas relações, mostrar serviço para que a gente possa ser reconhecido, para que a gente possa ser valorizado. Só que o seu valor, ele já é, como você também falou, a gente já tem esse valor só por existir, só porque a gente nasceu, cada um já está aqui com o seu próprio valor. Só que isso foi tão distorcido no decorrer da vida, no decorrer do tempo, que a gente aprendeu que a gente precisa mostrar serviço. Quantas vezes eu não escutei mesmo? Viu? Você está aqui na empresa, você não pode ficar parada. Só que às vezes eu já tinha concluído o que eu tinha para concluir, eu já tinha feito o que eu tinha para fazer. E ia ficar andando, caçando serviço que não era meu, assumindo Uhum. responsabilidades que não eram minhas para mostrar serviço. Cara, não faz sentido. Só que aí o meu valor só ia ser validado
se eu estivesse mostrando serviço, o trabalho que eu entreguei com qualidade, com eficiência, não era contado, não era contabilizado como um, um produto de valor, só ia ser considerado um produto de valor se eu me entregasse demasiadamente, excessivamente, exaustivamente. E isso é muito interessante, porque se a gente parar para voltar para relacionamentos, não é diferente. Às vezes a gente Uhum. entrega demasiadamente sobre nós, para que a gente possa ser visto como um ser que agrega, como um ser de valor, e a gente esquece da nossa identidade, da nossa originalidade, como você trouxe, que é só o fato da gente estar ali naquele relacionamento, a gente já serve. E a questão de um filme também, isso também está a serviço. Nem tudo é a gente que precisa estar a serviço, a gente também precisa se abrir para o quanto a vida também está a nosso serviço. Porque sim, às vezes um filme ele vai vir ali naquele momento de descontração, no momento de alegria, que você está numa outra vibração, ali de descanso, a sua mente se abre, você assiste um filme, você tem um puta de um insight da sua vida. E aí você fala, cara, isso Uhum. aqui. E aí você, através daquele insight, passa a ser serviço também na vida dos outros, porque aquilo ali despertou algo tão incrível em você e você vai compartilhar. E aí você está a serviço. Então, esse estar a serviço, e é muito legal isso, porque isso vai voltar para lugares que a gente já falou, acho que em outras lives, que está muito conectado com a gente estar a serviço, mas ser esse movimento também de leveza. Não precisa fazer demasiadamente, não precisa de esforço demasiado para você existir. O único esforço que a gente Uhum. fez mesmo foi para nascer, que a gente fez aquele movimento para sair ali do útero da mãe. E isso se foi num parto normal, porque se for cesárea, você teve um sofrimento ali de algo externo movimentando você, te tirando da sua zona de conforto. Mas esforço, de fato, a vida ela não precisa de esforço. A vida ela pode ser levada, ser encarada, ser enxergada como um fluxo de leveza. Só que a gente tem essa dificuldade, sim, isso é desafiante, sim. Mas porque a gente tem programações em nós que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa limpar. E essas programações, como você trouxe, não só no nosso mental, também no nosso corpo, no nosso emocional, no nosso espiritual também. Então, sim, todas as ferramentas que a gente trabalha, que nem você trabalha com as suas ferramentas, que nem eu trabalho, por exemplo, com o Reiki, com o tarô, com o meu oráculo, todas essas ferramentas a gente vai sim olhar para o ser como um todo, porque a gente vai trabalhar no todo, num lugar onde a gente vai ali limpar os registros acásticos da pessoa, vai limpar as memórias, vai limpar energeticamente, espiritualmente, vai trazer ali uma reconfiguração mental também, porque a pessoa vai ouvir coisas que ela estava aberta já naquele momento para ouvir. Porque a espiritualidade ela é tão maravilhosa, ela segue tanto fluxo que ela não atropela a gente. Ela só traz para a gente informações para a gente lidar quando a gente está pronto para aquilo. E Uhum. nesse movimento todo que a gente vai fazendo com esses trabalhos terapêuticos que a gente entrega, a gente vai entregando justamente a limpeza em todos esses aspectos. Porque não adianta você só limpar no seu corpo ou só no seu mental. Vamos por mental, que é o mais fácil da gente falar, porque é o cabeção que pensa demais, né? Ah, entendi aqui no cabeção. Mas se você não parar desse fluxo de excesso de pensamento, de entendimento, e trazer para o sentir, não vai ter a sabedoria. A sabedoria, ela é esse movimento da vida em que você entende e executa, e através desse entendimento e dessa execução que você passa a saber. Você viveu na prática aquilo ali. Você não só pensou. Você materializou na sua experiência, na sua vivência aquilo. E é isso que te traz, de fato, a sabedoria. Caso contrário, é só intelecto, é só como dizia uma pessoa que uma vez eu ouvi falar, é uma. Como que ele falava? Que é um. Eu não vou lembrar da palavra, mas é como se fosse um excesso de informação, um excesso de intelecto. Só isso. Não é de fato a sabedoria. A sabedoria, ela passa a existir em você e você passa a ser alguém sábio quando você experimenta aquela jornada, aquela vivência que você entendeu. E aí, muitas vezes, também é na vivência que você vai trazer depois o entendimento e vai unir esses dois conceitos. Vivência mais entendimento, eu sei. Agora eu Uhum. sei. Porque se você souber só no cabeção e você não fizer o movimento que você precisa fazer, se não fizer as coisas que você precisa fazer, não tem sabedoria. Tem só Você não um integra, excesso né? de pensamento. E outra coisa assim que eu tava falando assim e me veio na mente, quando a gente faz esses movimentos na nossa vida de limpeza e tudo mais, é onde a gente começa a ficar mais leve.
Quando a gente limpa esse excesso de pensamento, quando a gente limpa esse excesso no espiritual, porque são muitas bagagens, é muitos anos, é muitas vidas que a gente está carregando junto com a gente. Precisa chegar um momento que a gente vai limpar, que a gente vai trabalhar, que a gente vai soltar isso, que a gente vai entregar quem é de quem, que a gente vai entregar as responsabilidades, cada um com o seu. Ah, mas isso é egoísmo. Não é egoísmo, porque a gente não veio aqui para carregar o peso dos outros. A gente veio aqui para se desenvolver, para limpar, para curar. E muitas vezes a nossa ancestralidade, e quando eu falo honrar a espiritualidade nesse contexto, eu acho legal trazer esse olhar, que é você entender que você tá aqui onde você tá e eles chegaram até onde chegaram como uma abertura de caminho para gente. Então, se hoje a gente está podendo estar aqui refletindo sobre isso, transitando nesse conceito de que a gente pode sustentar esse desconforto e a gente pode ressignificar isso dentro de nós e poder nos permitir descansar, isso aqui já é um super avanço em toda essa estrutura. E isso é cura para tudo isso também. Porque se nós estamos aqui nesse lugar, os nossos filhos, as pessoas que vêm depois de nós, já vão ter muito mais um outro processo muito mais leve. Porque a nossa ancestralidade não teve esse tempo nem sequer de parar para pensar, eu posso descansar. Eles estavam tão condicionados a esse movimento de servir, 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 especialmente as mulheres. E eu falo isso porque isso é uma ferida no masculino, como você trouxe também, né, quando a gente estava gravando ali naquele outro momento, que você está num processo de cura do feminino. E sim, isso é cura do feminino de fato, porque se permitir descansar faz parte do feminino. O feminino, ele é leve, ele é fluido e ele é o descanso. Ele não é a entrega demasiada. Ele não é o fazer, fazer, fazer. O fazer é do masculino. A ação é do masculino. O feminino, ele é receptividade. Ele é o receber. Ele é o acolher. Ele é o sustentar, sabe? Dessa leveza das coisas. Só que se a gente tiver com esse feminino distorcido, machucado, a gente vai atropelar esse feminino em nós e vai cair para este outro lugar, para essa outra vertente. Fazer, 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 eu tenho que servir, eu tenho que caber, tem que nada. Não tem que nada. No feminino, quando a gente começa a entrar nesse fluxo de curar o nosso feminino, e curando de porque, como eu falei, é muitos anos, é muitas estruturas através de nós para que a gente pudesse chegar até aqui para poder sustentar esse novo movimento. Então, nós Uhum. estamos passando por essa nova fase, nessa caminhada, em 2006, quantos séculos depois, né? Quanto tempo depois das mulheres que antecederam a nós, para que a gente pudesse chegar aí. E eu só É, falar, assim, de uma coisa, assim, que eu mesma acredito, mas não é uma verdade absoluta, mas eu verdadeiramente acredito nisso. Muitas vezes, esse próprio menino que antecedeu a mim fui eu mesma. Então, muitas vezes eu vim em umas outras versões, muitas vezes eu mesma fui a minha avó lá no passado, eu fui a minha tataravó lá numa outra vida, e vim fazendo semente junto comigo. Por isso que eu acredito que é tão forte em nós carregar essas bagagens de ancestralidade, porque eu não estou aqui só nesse momento como Miriam. A minha alma, ela está vivendo essa experiência como Miriam, mas eu já tive outras vivências. E muitas vezes eu mesma sustentei essa ancestralidade feminina. E eu estou vindo agora para poder curar. Eu estou vindo agora para poder ressignificar. Com uma outra bagagem, com uma outra sustentação. E esse feminino que antecedeu a mim, essa estrutura feminina que me antecedeu, ela também está me dando todo esse amparo. Porque ela passou pelo que passou e não teve a chance de refletir, ela não teve a chance de sustentar. Eu já estou tendo essa chance de falar: epa, não quero só servir. Eu quero também poder só estar aqui, só estar nesse movimento de leveza da vida. Porque de uma forma ou de outra, a gente vai acabar servindo. A gente vai acabar sendo serviço e contribuição. Porque o fato de você descansar, quando às vezes a gente se dá essa permissão de fato, você recupera suas energias. E como você mesma falou, a gente entrega com muito mais inteireza, com muito mais integridade aquilo que a gente veio de fato para entregar. Então, se dar esse uhum. espaço de descanso, essa permissão para isso, é a gente poder servir de fato com substância naquilo que é de fato para a gente servir. E não ficar mostrando o serviço diante da vida sem necessidade. Então, eu acho que isso é extremamente importante. Queria voltar um pouquinho no que você falou da integração, né, do mental com o emocional.
E é por isso que a gente trouxe aqui as atividades práticas, porque aqui a gente dá para vocês o conteúdo mental, para vocês fazerem as elaborações de vocês, entenderem aí, pegarem as nuances que fazem sentido para vocês, e depois a atividade prática para você integrar tudo isso que você fez nas elaborações dentro do seu emocional, dentro dos outros corpos, né? E eu também queria trazer, que a Mi trouxe, né, que a gente faz os trabalhos que limpam o mental, o emocional, o espiritual, e esses trabalhos, eles são extremamente importantes para a gente, literalmente, ressignificar essas crenças que vêm da ancestralidade. Porque muitas vezes não foi nem a gente que viveu essa questão da não permissão. Às vezes a gente pode ter sido criado em uma família que não teve essa não permissão, que elas davam permissão, mas por algum motivo você não consegue se dar essa permissão. Então pode estar muito relacionado aos hoje é difícil, hein? Antepassados. Então é muito interessante a gente também olhar para essas questões energéticas. E foi muito legal você ter trazido a ancestralidade, porque se a gente for pensar há 30 anos atrás, ia ser inadmissível a gente estar conversando pelo celular falando de assuntos tão profundos. Então assim, a gente vê como as coisas evoluíram, porque é isso que é o honrar também para mim, a ancestralidade.